Boa noite. Vamos começar nossa live. Não sei se está refletindo para vocês, mas tem uma luz, que é uma luz aqui do escritório. Parece que eu estou tendo uma luz aqui vindo na minha cabeça. Olha que interessante. Não sei se vai dar para ver no celular. Nunca foi assim, mas hoje realmente ele ficou. Mas é a luz daqui. Por alguma razão, essa luz está aparecendo. Bom, faz tempo que eu não faço live aqui, né? Sempre bom voltar no Instagram, trazer um pouco mais de conteúdo sobre as vivências, né? Vivências sistêmicas, o que eu tenho aprendido nos atendimentos, nas mentorias. Sempre bom compartilhar, né? Às vezes a gente fica com muita coisa e aí a gente não tem tempo e não para, e às vezes é bom a gente voltar, revisitar e trazer um pouco de conteúdo aí, compartilhar, né? Tem alguns conteúdos que é sempre bom compartilhar. Oi, Joyce, boa noite, tudo bom? Bom, então esse é o objetivo da live de hoje. A gente vai falar um pouco sobre vida amorosa. Se você está com a vida amorosa travada, seja ela como for, né? Estou repensando no meu relacionamento. Estou num relacionamento, estou repensando no relacionamento. Não estou encontrando um parceiro, uma parceira já há um tempo. Então, por que que ela está travada, né? E situações em gerais, muito conflito, estou percebendo repetição de padrão, tudo isso é o objetivo da live de hoje. Vou dar um tempinho, Joyce, para ver se entra mais alguém, senão vai ser VIP para você, hein? Enquanto isso, tá refletindo para você, Joyce, essa luz? Que eu tô vendo uma luz aqui. Não sei se tá, depois você me fala. Porque ficou uma luz aqui que tá na minha frente, assim, mas deve ser a luz daqui mesmo. Nunca ficou assim. Vou pensar que é uma luz divina, vou seguir assim. Bom, enquanto isso, antes da gente começar a falar um pouco do tema, eu sempre gosto de tirar as cartinhas, né? Tanto o baralho da constelação quanto o baralho do oráculo. As cartas é sempre bom explicar, né, para quem está assistindo ou vai assistir em algum momento. As pessoas têm um pouco, ai, carta, tenho medo, né? Na verdade, a carta geralmente é alguma informação que você já tem aqui, só que você precisa de uma confirmação externa e ela vem através da carta. Isso pode acontecer de sincronicidades. Às vezes você pensa numa pessoa, aquela pessoa liga e fala alguma coisa para você, você encontra um desconhecido que fala algo para você que você nem estava pensando e de repente não é que faz sentido. As cartas é a mesma coisa. Então, quando você acessa uma cartinha como essa, é alguma informação que você já tem aí dentro. Ah, tá, Joyce. É alguma informação que você tem aí dentro, mas que você talvez precise de uma confirmação externa. Cláudia, boa noite. Cris, boa noite. A Joyce está falando de uma luz, tem uma luz aqui em cima. É que para mim tá forte, né? Mas ela falou que não está tão refletindo tanto, então vamos seguir. Boa noite, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou tirar as cartinhas para conectar com esse tema de hoje, que é a vida amorosa. Não vamos deixar a vida amorosa travada nesse ano. Já vamos destravar agora, para o ano que vem a gente já começar diferente. Né? Tá todo mundo já falando assim, eu vou jogar tudo pro ano que vem. A gente vai jogando pro ano que vem, o ano que vem chega, não muda também. Então a vida é o agora, né? Se a gente não olha para o agora, a gente não muda o nosso futuro. Porque o nosso futuro ele começa com o sentimento que a gente tem hoje, né? Nesse exato momento. Então se a gente está aqui, nós quatro, é porque a gente está pensando nisso. Bom, vou tirar primeiro aqui a do oráculo. Não vou ver, tá? O que vem. Vai pensando aí, você vai mentalizando também. E vamos ver o que conecta com o tema. E eu vou interpretar o que ela disser aqui. Não olhei. Vou tirar do oráculo também, aquele vermelho. Vou embaralhar. Vamos ver o que fala do oráculo hoje. O que a gente precisa para hoje, hein, gente? Quarta-feira à noite, meio da semana. Vamos lá. Bom, então vamos iniciar. Só recapitulando, então o tema da live de hoje é a vida amorosa travada, para que a gente não tenha a vida amorosa travada mais um ano. Então vamos olhar para isso agora. O objetivo é trazer um pouco de conhecimento, né? Como eu estava falando no início, quando a Joyce entrou, a gente vai na correria atendendo as pessoas, né, à noite e tal. Geralmente eu atendo a maior parte dos dias. Então, quando sobra um tempo, eu tento, não, vamos fazer uma live, vamos trocar alguma informação. Sempre tem alguma coisa nova, algumas que a gente precisa escutar novamente, reaprender, outras que vêm novas dos atendimentos também. Hoje eu fiz, antes de fazer a live, eu fiz um termômetro amoroso, que é aquela sessão gratuita que vocês todas já fizeram.
A Joyce fez de profissional, né? Mas é o termômetro amoroso, é a sessão de alinhamento, aquela sessão gratuita. Eu fiz uma que foi o termômetro um pouquinho antes aqui, uma hora antes, atrás, e foi bem legal. Vou até trazer um exemplo interessante desse termômetro. Mas antes vou ler a cartinha, primeiro da constelação, tá? Vamos ver. Fala o seguinte, ó, eu não consegui lidar com tudo o que aconteceu. Guarda essa informação. Deixa eu ver se a luz aqui muda, não, né? Ah, até que mudou, ó. Mexi aqui, melhorou um pouco. Aquela luz que eu tava vendo. Que doideira, né? Então, constelação. Pensando que é o baralho da constelação, algo familiar, quando você pensa tanto familiar quanto na sua própria história, a carta que saiu é não consegui lidar com tudo que aconteceu. Provavelmente algo do passado aí. Já faço um complemento depois que eu ler essa daqui do oráculo. Essa do oráculo, tá? Ó, fala o seguinte. Sumiu, né? Acho que eu passei o dedo. Aquela hora eu fui tentar limpar, piorou. Vamos lá, ó, do oráculo. A felicidade é muito mais uma escolha do que uma circunstância. Ao olhar para o copo pela metade, cabe a você decidir se ele está metade vazio ou cheio até o meio. Essa é bem autoexplicativa, mas vamos conectar, né? Vamos conectar com o tema da vida amorosa, né? Vida amorosa travada ainda. Não quero começar o ano que vem com a vida amorosa travada, então eu posso começar com isso hoje. E essa carta, a primeira, fala, eu não consegui lidar com tudo que aconteceu. Então existe uma sobrecarga aí que talvez você tenha relacionado à sua própria história, seja a sua história pessoal, algo que você viveu, ou seja algo familiar. Então tem algo que você teve muita dificuldade de lidar e que está afetando o seu momento presente. Então está afetando algo relacionado à sua vida amorosa. Aí vamos dar alguns exemplos. Pode ser algo familiar, ancestral, pode ser alguma vivência que você teve com seus pais, algo da sua infância que foi muito marcante, ou ainda relacionamentos que você vivenciou, traumas de término, traições, algo relacionado a alguma coisa que você não conseguiu lidar e que ainda afeta o seu presente. Esse é o ponto aqui, tá? Essa carta está convidando a gente, todos nós aqui, a olhar para algo do passado que a gente ainda precisa entender, que eu não lidei muito bem, que eu posso ressignificar para que a vida amorosa transforme. A outra, né, a carta faz uma conexão com a felicidade, né? E eu acho é o seguinte, quando eu não trabalho essas questões, o que eu observo nos atendimentos, na minha própria vida e nos atendimentos em geral? Enquanto eu não tiro esses emaranhados, né? Eu fico preso em algumas histórias, sobretudo. Claro, a gente sempre vai ter, tá? Mas assim, algumas são muito marcantes. Então, se está falando que eu não consegui lidar com o que aconteceu com algo do passado, significa que foi algo marcante, forte para você. Então, enquanto eu não tiro isso, né? Não tiro esse emaranhado, né? Vamos desemaranhar, nem sei qual que é a palavra, mas tirar me liberto, eu não consigo sentir a felicidade plena, porque eu não estou inteiro, eu não estou inteira. Por isso que está falando de olhar, né, que é uma circunstância, uma escolha, só que eu só consigo escolher a felicidade se eu trabalho o que tem no inconsciente, se eu trabalho a minha história. Enquanto eu não consigo tirar isso, me libertar, eu vou ficar refém dos acontecimentos. Então eu atendi uma pessoa hoje, que eu estava falando, né, no termômetro, e ela contando dos relacionamentos anteriores e que acabou de terminar um relacionamento, mas muito assim, né, à mercê da decisão do outro, né, se o outro quer continuar comigo, se o outro não quer continuar, se o outro está disponível, né, e até fazendo um parênteses, né, com todo respeito, obviamente, a pessoa que eu atendi, claro, né, mas eu acho que é uma reflexão importante. Quando ela me disse que quando ela olha para os relacionamentos anteriores, ela vê que todos estão indisponíveis. Talvez essa fala venha porque isso é muito difundido, né? Os terapeutas falam muito, você não está traindo o relacionamento, você está indisponível. Então é uma palavra muito usada hoje em dia. Aí só que pode ser, e pelo jeito é, porque se eu estou bloqueado, eu estou indisponível, mas o que eu trouxe para ela? Se você atraiu alguém indisponível, é porque você está indisponível em alguma parte de você.
Então tem algo em você que não está liberto, né? Não foi libertado até agora, não está disponível e você atrai alguém indisponível, porque você não está disponível. Se o outro é o espelho do eu, então tem algo meu no outro. Se o outro está indisponível, eu estou indisponível. Alguma parte em mim ainda não está conectado para chegar nessa felicidade como escolha, para eu conseguir olhar o copo cheio. Se eu estou muito emaranhado, eu vou olhar o copo meio vazio. Vai ser difícil eu olhar de outro jeito, porque vai acontecer tanta coisa que eu vou ficar sempre meio que no copo meio vazio, sabe? Assim, com essa sensação de que tem alguma coisa faltando. Esse é o copo meio vazio. Tá faltando porque eu ainda tô preso em alguma coisa que eu ainda não olhei. Ok? Então isso só das cartas, tá? Essas cartas já fizeram praticamente uma boa introdução aqui. Vamos lá, né? As pessoas que estão aqui, que geralmente acessam o meu canal, que vêm até mim, já conhecem bastante coisa relacionada a isso. Já sabe da constelação familiar, já sabe do processo inconsciente, já sabe que tem emaranhado. Então eu vou trazer coisas que eu vou observando, tá? É isso que eu quero trazer. Coisas que eu vou observando no processo, né, das pessoas, do que eu atendi nos últimos meses, relacionado à vida amorosa. Vou começar com o que está fresco com essa cliente que eu acabei de dizer, que eu fiz o termômetro. Até a Fabi falou, o termômetro é excelente, mostra muitas coisas interessantes que a gente nem imagina. A grande pergunta para o termômetro é, né, o que eu ainda não enxergo, que se eu passasse a enxergar, mudaria o que eu estou vivendo hoje. Esse é o ponto. Então, assim, o que eu preciso enxergar? Porque está lá no inconsciente. Então, grande parte está no inconsciente, eu não tenho controle, embora eu ache que tenha. Está no inconsciente, eu ainda não vi, preciso olhar. Às vezes é assim, ó, pum. Isso é legal nos processos de constelação, processos sistêmicos, para a gente ir no ponto. O que está pegando? Qual que é o ponto inconsciente que eu preciso olhar? Eu vou no ponto. É esse o objetivo. Eu saio do mental, vou para o campo, né? Eu fiz o termômetro na última, eu fiz um termômetro com todo mundo, né? Foi muito legal, mesmo com várias pessoas, cada um acessando o seu elemento de formas diferentes, bate. Porque é o teu inconsciente, a tua história, a tua família. Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente vem com algumas coisas de fábrica. Você nasceu nessa família, então você já vem com tudo isso, né? Você já vem com coisas de fábrica, da onde você nasceu, da família, da tua origem. Então a gente já sabe disso, que a gente vem para esse mundo, né? A gente está conectado com a fonte maior. E aí a gente escolhe vir aqui para o mundo no 3D, né? Para onde a gente vive hoje. Só que a gente está conectado com o divino. Quando eu venho para a matéria, eu venho num sistema familiar, que já está configurado por alguma razão, aí eu não vou entrar nessa espiritualidade profunda, eu me conecto nesse sistema familiar. Quando eu venho para esse mundo, eu já estou conectado com algumas dinâmicas, e muitas delas já vêm vindo de gerações, e eu já venho com isso de fábrica, eu já venho com um monte de emaranhado ali para trabalhar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem pai e mãe, né? Você tem duas formas de dizer sobre isso. Você tem a sua família biológica, da onde você nasceu. Você vem com essa memória, também de fábrica, que eu brinco. E aí você tem os seus pais. Aí você fala assim, Luiz, eu não fui criada pelos meus pais, ou eu fui filho adotivo, enfim. Você vai ter os seus pais, que já vêm com isso, aí depois você vai ter o sistema que você está inserido, os seus cuidadores. Você pode ter sido cuidado por pais adotivos, por tio, por avó, enfim, parentes. Enfim, você pode ter tido outras figuras como cuidadores que também vão te influenciar, principalmente na tua infância. Então tem muita coisa que você viveu ali, né, que está conectado nessa história que você observou, né, que você observou. E você vai ficando mais velha, mais velho, você vai começando a se envolver amorosamente, porque nós somos seres relacionais. Então a gente vai se conectar com as pessoas, né, por conexão, e a gente começa aí a nos conectar com as pessoas e afetivamente, amorosamente. Se eu vou trabalhando tudo, pensa que você ainda é muito jovem, então você vai estar muito condicionado a tudo isso que eu falei, ao que você veio de fábrica e o que você aprendeu. Suas primeiras relações vão estar muito pautadas
nesses processos todos. Aí você observa o que você teve com a tua mãe, com o teu pai, com a história deles, e você olha para a sua, você vai ver muita semelhança aí de coisas que você vivenciou na sua vida amorosa que está conectada nessa história. E aí você vai vivendo uma atrás da outra, e aí termina, né? Começa um novo relacionamento, porque é isso, né? São ciclos. Os relacionamentos são ciclos. Pode ser que o ciclo seja durante muitos anos, né? Alguns casais a vida toda, outros menos, e assim vai. Mas tem um ciclo. Ou vários ciclos na mesma relação. E eu vou tendo ciclos. Encerra um ciclo, ele pode ser positivo, mas ele pode ser muito traumático também. Então, dependendo da forma que a gente termina as relações, isso pode conectar a gente. Aí mais uma coisa que vai prender a gente ali, por isso que trava. Se eu não tenho consciência disso, você imagina a pessoa tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, nunca olhou para isso. Cara, a carga que ela tem emocional, sistêmica, que ela traz, é enorme. E aí ela se conecta com alguém que também não fez nenhum movimento relacionado a isso. Junta essas duas coisas, é muita informação. É muita coisa para lidar. E depois não sabe por que às vezes as coisas não estão dando muito certo. Porque a gente tem que dar um passinho para trás. Esse é o ponto, passo para trás. Quando eu estou com a vida amorosa travada, vamos lá, como que eu posso identificar que eu estou com a vida amorosa travada, além do termômetro que é no profundo, né? Eu consigo identificar se eu estou com a vida amorosa travada quando eu preciso forçar a situação. Então eu tenho que forçar muito as coisas para as coisas acontecerem, né? Não tenho um relacionamento e começo a querer ter um relacionamento. Aí eu encontro uma pessoa e começo a forçar que aquilo dê certo de qualquer jeito, começa a ter muito conflito. Então se eu estou forçando, tudo que eu estou forçando é um ponto de atenção, não necessariamente, mas é um ponto de atenção, para olhar que talvez tenha alguma trava que precisa ser vista. Ah, tô num relacionamento já, tô tendo muito conflito, tô sentindo um vazio que antes eu não percebia. Aquelas reflexões que a gente faz quando a gente tem relacionamentos duradouros. Começa a dar aquela sensação em você que tem um incômodo, e às vezes você não quer olhar para isso, e aí você fica lá na zona de conforto. Também pode ser um sinal de vida travada, né? Vida amorosa. Você sabe que quando você sente que tem alguma coisa, você começa a olhar o outro e te incomoda, uma fala, um comportamento que antes talvez você nem prestava atenção, agora você está vendo que está te incomodando. Ou se você tem filho, né, e você começa a ter muito embate em relação à criação, ou então você se sente sobrecarregada, no caso da mulher, né, que é muito comum, né, uma sobrecarga muito grande, uma exaustão. Você olha para o parceiro e para a parceira, não é a mesma proporção. Tudo isso são questões que tem ali uma trava que a gente precisa observar. Isso é um panorama geral. Quando eu estava atendendo o termômetro hoje mais cedo, ela me trouxe várias questões de relacionamento, e como eu mencionei, ela veio para mim e falou assim, estou indisponível. E aí eu falei, tá, ok. Daí eles estão indisponíveis, não eu. Aí eu trouxe aquela fala que eu acabei de dizer, né? Falei, se eu atrair alguém disponível, eu não estou disponível em algum lugar. E eu preciso entender o que é. E uma pergunta, eu sempre falo disso nas lives, né? Quando a gente está falando de relacionamento familiar, né? Olhar o que ainda tem questões familiares, eu faço uma das perguntas no processo de mentoria, que é assim, quando você era criança, o que você observava do relacionamento de casal dos seus pais? Ou cuidadores? Aí a pessoa me fala, meu pai tinha muita briga, minha mãe foi abandonada pelo meu pai, ou eu não via carinho, não via afeto, eu só via eles com conflito por conta de dinheiro, minha mãe é exausta, minha mãe... Aí você começa a fazer as respostas. Geralmente, os relacionamentos ficam muito próximos a isso. Esse é o mais fácil, né? Aí essa cliente, muito indisponível, vários relacionamentos complexos. E eu falei para ela, é a mesma pergunta. Como que era o relacionamento dos seus pais? Isso no termômetro, tá? Para poder entender. Claro que depois eu vou mais profundo na mentoria. Ela falou, olha, meus pais são casados a vida inteira. Eles são, assim, né, mais de 50 anos casados, andam de mão dada na rua. E tal, e é um carinho e não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, eu falei, tem que me conectar com o espaço, sabe? Eu tenho que me conectar com o vazio para entender o que é. Porque se eu só escuto assim, já vou na minha mente, né? Vou falar, pô, não teve
Qual que é o problema? Sendo que os pais têm um relacionamento saudável. Qual que é a questão? Então não tem questão. E aí eu fui escutando, escutando, me conectando com aquilo. E aí ela soltou assim: ah, mas minha mãe, assim, eu não posso fazer nada com meu pai, que ela já vem defender e ela passa na frente de qualquer um por conta do meu pai e não sei o que, não sei o que. Pum, bingo. Ou seja, o casal, muito assim, e eles chegaram num ponto que eles estão tão conectados, só que é uma conexão tão forte que os filhos ficam a segundo plano. Aí você vai falar assim: ah, Luiz, vocês falam tanto na constelação, que tem a lei da ordem, né, que vem primeiro o casal, depois os filhos, mas não é isso. Não é isso. Não é o que veio antes e depois, né, honra. É uma coisa, assim, muito forte de conexão, ao ponto de eu ficar tão envolvido ou envolvida no relacionamento que eu não olho para mais nada ao meu redor, incluindo os filhos. E foi o que aconteceu. E eu fiquei assim, né? Eu falei, fiquei. Aí eu comecei a pegar. Depois, quando ela me falou da história familiar, tanto de um lado quanto do outro, vários problemas de relacionamento. Só que os pais, eles se uniram muito jovens. Por quê? Porque eles tinham tantas questões, cada um, porque o relacionamento dos pais, dos avós dessa cliente era muito pesado. Era muito problema. Eram as mulheres que, assim, machista, traição, violência, tudo de ruim. Os filhos presenciando isso, tudo inconsciente, tá? Não é consciente. Fala, eu não quero ficar aqui. Eu nem consigo, né? Os pais estão tão envolvidos naquelas dinâmicas de relacionamento conflituoso que também não dá atenção para os filhos. Pensa. E aí essas pessoas começam a se envolver com as outras para tentar suprir algo que ela ainda não conseguiu preencher na história dela. Que era mais ou menos isso nesse exemplo, né? Então, muito problema familiar de casal, muito jovens, já começou a namorar, os pais começaram a namorar muito jovens. O que é, na verdade? Existe, claro, o amor, tanto que eu fui falar, né, da dependência, eu falei, pode ter, antes, né? Pode ter uma questão de dependência. Não, não tem dependência, porque eles se amam, foi até um, né? Mas tem, porque na verdade eu estou tentando preencher algum vazio, ou seja, eu estou tentando encontrar o meu lugar de filho, um preenchimento de pai e mãe, que eu ainda não consegui, eu vou para a relação. E aqui a gente está falando do feminino com o masculino, é mais daqui para cá, então é mais da mãe para o pai, da esposa para o marido, que tem essa coisa assim que... E aí eu nem olho para o filho, porque aquilo representa a minha vida. Então eu tento preencher nesse relacionamento tudo que eu não tive lá atrás, tudo que eu não tive com meu pai, tudo. E aí ele vira meio uma relação de codependência mesmo. Então fica muito forte, mas aí ele mascara essa codependência com afeto. Só que não é afeto, é codependência. Então é aquela coisa de ligação muito forte. E aí, aparentemente, os filhos olham e falam assim, gente, isso aqui é maravilhoso, eles são muito felizes. Até pode ser, de certa forma. Só que essa felicidade fez com que não olhasse para os filhos. E aí os filhos estão na busca também de conectar com esses pais que simplesmente não se conectam com eles como pais. Porque eles ainda estão lá de casal, tentando preencher um vazio que ambos preenchem da própria origem através dessa relação. E aí fica nessa coisa assim muito forte. Por que esse é o match que tiveram esses dois? Porque a gente lembra, o outro é espelho do eu. Eu não atraio ninguém à toa, né? Eu vou atrair as pessoas que têm as minhas questões para olhar para isso. E pode ser que eu esteja na falta, o outro também está na falta, pum, conecta, é a conexão perfeita. Aí eu abandono tudo. É aquela paixão fulminante. E eu fico nisso. Só que quando a gente começa a ir para o profundo, que é esse exercício que eu comecei a fazer ali com a cliente, entender, não que eu estava cavucando o problema, mas assim, não faz sentido se os pais têm um relacionamento tão saudável e bom, os filhos não seguirem na mesma linha, se a gente está falando de coisas que a gente vai herdando dos nossos pais e aprendizados. Então, se é realmente um relacionamento saudável, os filhos também vão ter relacionamento saudável. Não tem outra coisa. Se o filho não tem relacionamento saudável, alguma coisa tem ali. E ali eu peguei.
Só que eu senti também muito forte que existia uma honra ancestral, que existia uma conexão com as avós materna e paterna, nessa honra de estar no sofrimento nas relações. Isso eu também percebi claramente. E aí foi incrível, né? Aí, beleza, isso tudo na conversa e tal. Quando a gente coloca no campo, que é trazer para o inconsciente, aí traz os elementos, lá os bonequinhos, quem já fez sabe, você começa a acessar, que você não sabe nem o que é, aí você vai lá falando, você vai se conectando. E aí foi muito interessante, né? Porque foi o seguinte: tava assim, esse representava a cliente, esse representava os ancestrais, estava um na frente do outro, ela estava como se fosse assim, ó, nessa posição. O que é isso, né? Ela está olhando para frente, para o futuro. Só que quando ela olha para o futuro, ou seja, para as relações do futuro, porque eu quero um relacionamento, eu quero ter alguém, eu quero ter uma família, não estou conseguindo, estava bem na frente aqui, ó, os ancestrais, que é uma posição de conflito. Então existe um conflito, que era aquilo que se confirmou. Eu senti muito forte uma questão de honra às avós. E aí eu coloquei ancestrais, não deu outra, deu assim, um na frente do outro. Ou seja, o que está me impedindo de olhar para o futuro? Isso aqui. Todo esse emaranhado familiar está comigo. E às vezes os pais estão lá, resolveram a maneira deles, né? Então aí eu fui lá, os pais também têm essa conexão, mas tentaram se resolver através da relação de casal, estão ali nessa dinâmica. E eu, filho, herdo tudo isso para mim. Eu pego todo esse emaranhado aí para poder equilibrar esse sistema, para trazer essas avós e etc. E eu fico representando repetidamente, em cada relação, essas dinâmicas. E é muito parecido que ela não se ouviu, porque eu ouvi, ela não, óbvio, né? Porque eu estou nesse papel. Cada relação que ela foi me contando era alguma dinâmica dessas avós. Cada relação. Um era violento, o avô era violento. Um traiu, o avô traiu com todos. Outro bebia, um dos avós bebia. Outro era viciado em jogo. Gente, era impressionante, assim. Ela descreveu, trazendo a relação dos avós, ela descreveu as próprias relações. Então, assim, não tem como não dizer que isso está influenciando a vida amorosa dela atualmente. E aí, aí, beleza, ela está lá concentrada nesses ancestrais. Só que aí veio, né? Eu coloquei a mãe, ela não sabia o que era. Quem estava do ladinho dela? A mãe. Ou seja, feminino, né? Relacionamento. Quando eu quero trabalhar relacionamento, eu tenho que trabalhar minha mãe. Eu tenho que trabalhar esse feminino, porque é o interior, né? É o feminino, todos nós, homem e mulher. É o interiorizar, é essa questão. Por que os homens sofrem tanto hoje em dia para se relacionar? Porque eles ficam sempre num lado só. Porque eles são estimulados na sociedade a ficar só nesse lado, no lado racional e tal. E aí também na questão sexual, animal. E aí eles se desconectam desse lado feminino e aí impede dele entrar na relação. Né? A maior parte dos homens tem essa dinâmica muito forte, estão ali lutando hoje, porque existe um sistema novo presente no mundo, porque a gente está em constante evolução, que está exigindo da nossa parte, homens, uma mudança interna, e a gente não está conseguindo acompanhar. Eu, gente, estou falando homens. Porque existe uma mudança do sistema, em termos de evolução, que está pedindo essa interiorização, que está pedindo esse feminino. É esse o mundo agora. E aí, por exemplo, né, as mulheres que desconectam do feminino hoje, que precisaram desconectar muitas vezes por conta de trabalho, para ser ouvida, etc., estão voltando, né? Estão voltando para esse feminino. Está até se perdendo aí pela internet, né? O que é estar no feminino de verdade e tal, né? Porque falam, passa um batom, põe um vestido, você está no feminino. A loba. Não é isso, né? Ela não vai estar no feminino, só exterior. Ela colocar uma roupa não coloca ninguém no feminino. Assim como aqueles caras machões que aparentemente são másculos, eles estão no homem totalmente disfuncional e ferido. Eles não estão no homem. Porque homem é diferente, né? O homem que está no seu masculino saudável, ele não é agressivo. Ele é firme. É diferente. Ele conecta com o poder pessoal. É bem diferente. A mulher também tem isso.
Mas se a gente está falando de relações, homens e mulheres, vamos olhar para as nossas mães. Então, olhar para como que elas estão agindo nas relações delas, como elas agiram com seu pai, com a sua mãe, tal, como ela age nas relações dela hoje, e qual foi a sua relação como filho. Você estava ali presente? Ou você estava ali tentando suprir uma necessidade emocional da tua mãe e você não sabe disso ainda? E aí isso ainda te conecta nessa indisponibilidade nas relações, porque você ainda está cuidando da tua mãe de forma inconsciente. E aí você não consegue ficar disponível realmente para um relacionamento de verdade, porque você ainda está preso ou presa nas relações familiares, na tua mãe, naquela criança que precisava atender as necessidades emocionais da mãe, que comprava a dor da mãe, que viu o pai indo embora e aí olhou para o pai como o marido da mãe e não como pai, efetivamente. Tudo isso que a sua criança sentiu e está presente aí dentro de você. E muitas vezes isso impacta na sua forma de lidar com a vida amorosa, né? De lidar com tudo isso. Outro atendimento que eu tive que foi interessante nesse aspecto, que foi um insight importante, que é bom compartilhar, né? Trazer essas novidades de relacionamento mesmo, né? Eu estava atendendo uma cliente, e isso já era mentoria mesmo. Era uma outra questão, não era a questão de relacionamento propriamente dito, mas ela se relacionava, ela teve um marido onde a diferença de idade era muito grande. E ainda é normalizado isso, embora a gente sabe que não é saudável, né? Uma diferença tão grande. Mas olha que interessante que veio no campo, né? O que o inconsciente dela trazia? Ela estava com muitas questões. Olha a profundidade, é isso que eu quero trazer. Estava com muitas questões de autoconfiança para fazer acontecer na área profissional. Muitas questões. A gente foi entendendo ali a dinâmica, eu entendi que ela teve um relacionamento onde ela era muito jovem com uma pessoa muito mais velha. A formação dela, porque assim, até os 25 anos, o nosso sistema, o cérebro não está formado plenamente, né? Então o sistema límbico é uma coisa que conecta nas nossas emoções, né? Como a gente faz a regulação emocional. E se ele ainda está em formação e eu tenho relações, né, com alguém, né, eu tenho um relacionamento com alguém muito mais velho, isso também está se formando dentro de mim. O que apresentou no campo? Um conflito interno dentro dela de pai e esse ex-marido. Vou falar na sistêmica a gente fala primeiro marido, segundo marido, mas ex-marido. Por quê? Esse marido, lá no inconsciente dela, ele estava entrando em substituição inconsciente desse pai dela. E aí hoje ela não está nessa relação, só que essa relação está presente e ela não está conseguindo vir para o adulto. Porque existia uma questão de, né, muito moldada naquela relação, né, o que ele pensava no julgamento, etc, etc. Foi muito forte isso. A gente fez um trabalho para que a gente primeiro entendesse que era isso mesmo, esse conflito, e começar, né, a olhar para esse pai e começar a conectar com o pai, que me traz essa autoconfiança, depois olhar para esse ex-marido e entender que ele não é pai e que foi uma relação e que ele teve esse papel que provavelmente conecta com a criança, tirar a criança dessa jogada, colocar a adulta para olhar para essa relação e começar a ressignificar ela. E aí começar a equiparar. E foi muito interessante que no decorrer do processo, ela me contando, né, no decorrer da mentoria, ela encontrava com esse ex-marido, pai dos filhos, etc. E ela sentia-se muito pequena, tudo ele já vinha com o negócio pronto. Ela não conseguia se posicionar com essa pessoa. Quando a gente começou a fazer essa separação, colocar o pai no lugar do pai, o marido no lugar do marido, etc, etc. Ela falou que a forma que ela estava lidando com ele, a conversa, mudou. Ela começou a olhar para os direitos dela e entender que ela podia acionar uma coisa advogado e fazer, e começou a contra-argumentar, não concordo, não é assim, porque colocou ela numa relação de igual, ela estava no inconsciente como se ela fosse filha dele. E aí, só que ao mesmo tempo, existe uma culpa inconsciente interna de ter substituído esse pai, e aí agora que ela precisa desse pai interno, que é o nosso masculino, não estava conseguindo acessar. Por que não estava conseguindo acessar? Porque estava tudo misturado ali.
e a gente precisa fazer essa reorganização interna para a gente começar a separar as coisas, o que que é de uma coisa, o que que é de outra. E isso na vida amorosa é fundamental, porque é o que eu falei para a cliente de hoje. Talvez nem você saiba ainda o que é a vida amorosa para você. Talvez você ainda esteja tentando atender uma expectativa dos pais. Porque, por exemplo, né, nesse caso, a mulher chega numa idade, ela já começa a se cobrar porque ela não estava num casamento. Isso é uma convenção social, né? E a gente é estimulado a mulher muito mais. Então tem essa pressão e os pais também colocam por questão de outra geração e fica falando, ó, por que você não casou? Sua irmã casou, sua prima casou e você não. Sabe aquelas coisas que você ouve? Se você está na criança interna, isso vai te afetar, porque aquilo que seu pai vai falar tem um peso enorme, o seu pai é sua mãe, e isso vai te afetar muito na relação. Ou você vai entrar numa relação que não tem nada a ver com você, só para poder atender isso no inconsciente, você ficar bem, pô, a menininha do papai, atendi todos eles. E aí eu tô numa relação péssima com a pessoa, nada a ver, só que internamente eu tô com uma busca interna, um vazio que eu preciso ter alguém, mas isso nada mais é do que a tua criança que está atendendo à expectativa dos pais, tentando se conectar com isso. Se eu trabalho, identifico, começo a trabalhar isso, eu coloco a adulta na jogada. E a adulta vai falar assim, pera, será que é isso? Eu sei lá, não quero nem casar. Às vezes eu não quero casar. Né? Eu vou até, entre aspas, contra aí os consteladores que falam do casamento, do papel passado. Até que ponto isso não é uma questão da sua crença interna do que uma realidade para aquela pessoa, para aquele sistema, para aquele indivíduo? Nós somos seres únicos. Então talvez o formato que aquela pessoa hoje se identifica na relação amorosa é outro. Não tem hoje em dia, tem trisal, tem pessoas que são assexuais, existem relacionamento aberto, então assim, se eu começar a entrar nisso, não, isso não, porque sistemicamente é o homem e a mulher, primeiro que eu vou me excluir, né, porque né, eu sou gay, então eu vou me excluir. Já tenho um relacionamento com o homem, já não estou aqui na sistêmica. Então se eu for entrar nessa linha, eu vou tirar a individualidade, eu vou tirar o nosso papel. E nós somos individuais, nós somos únicos e especiais. Então a gente precisa saber o que a gente quer. E eventualmente a gente ainda não descobriu. A gente ainda não sabe. Porque a gente ainda está condicionado a um modelo que está tão enraizado dentro de você que você acha que você gosta daquilo. E na verdade você não era isso que bem que você queria. Por exemplo, um casamento tradicional. Ou você às vezes está bem sozinha, né, morando sozinha, mas tendo uma relação que cada um está na sua casa. Ou de repente tendo relações breves, enfim, né, a gente vai descobrindo internamente quando o adulto consegue entrar. Porque aí você já não tem, você já sabe do seu emaranhado, o que você está preso, o que você está presa. Você já sabe que impacto da criação dos seus pais tiveram sobre você. Que talvez aquilo é só uma pressão dos seus pais, porque eles têm medo, por amor inclusive, que você fique sozinho, e para no modelo deles, eles acham que o casamento é ideal para você. Ou que ter filho é ideal para você. Só que aí você descobre que não é bem isso que você quer quando você começa a falar, não, tudo bem, obrigado, eu amo vocês, mas essa é a tua história, eu fico com a minha, você fica com a sua, e aí você começa a integrar suas partes. Quando você começa a integrar suas partes, você começa a descobrir. Ah, tá, isso... E às vezes você está na relação que você está há anos, e aí você começa a se questionar, né? Você fala assim, quando você começa a se preencher, você fala assim, pô, será que essa relação está fazendo mesmo bem para mim? Não sei, talvez não. Ou então você vai começar a pegar a relação que você está hoje e dar uma revisitada nela. Você vai começar a mexer nisso aí. Bora fazer novos acordos, bora, ó, não gosto disso, não gosto daquilo, vamos. Você começa, o outro nem compreende. Se o outro conseguir acompanhar, a coisa também se transforma. E aí um novo ciclo se iniciando, que é muito bom. Esse ano, né, 2025, ano 9 na numerologia, anos de finalizações de ciclo. Então tá todo mundo meio finalizando o ciclo. Eu até achava que eu estava no ano 9, mas na verdade eu estava no 8, eu estou entrando no 9 agora, então eu estou nessas finalizações agora, junto com o ano, então assim, né, tem essa energia do ano também, claro que não pode nos prender. Né, não vai ser isso que vai te fazer ter determinada ação ou não. Pode ter uma compreensão de uma energia
e que talvez você está sendo convidada ou convidado a revisitar alguma coisa, mas isso não vai te prender. Não vai ser a astrologia que vai te prender, não vai ser o número, não vai ser... Vai ser você que vai se prender e desprender. Porque essa é uma força interna conectada com algo muito maior, que é você que é especial, né? Que é você que veio para esse mundo para muito mais do que você imagina, né? Para relações muito mais interessantes e reais, né? E não relações de Instagram, né? Que a gente posta no Instagram, ou casamentos lindos, né? Ou pedidos de casamento que, meu, você está colocando lá um vídeo, tudo bem, pode fazer o que você se quiser, se for genuíno, ótimo. Mas até que ponto você tirar uma câmera e começar a filmar um momento tão íntimo não quebrou uma coisa real, né? Eu fico me questionando se isso é real de fato, né? A gente não sabe. E tantos casais que a gente vê por aí, depois falam, nossa, se separou, ou famosos, né? Que aí depois começa a jogar meme no ventilador e fica aquela lambança. Não era nada daquilo. Então nós estamos aqui para viver coisas reais, né? Mas aí a gente só consegue fazer isso preenchendo os nossos espaços. Se a gente preenche os nossos espaços, a coisa começa a acontecer. E também precisa olhar para as relações que já tiveram, conseguir encerrar algum ciclo, sabe? Abandonar algumas coisas que você está presa, mas com gratidão você encerrar algumas histórias, alguns casamentos, algumas relações, né? Eu até fiz um post no meu Instagram pessoal brincando, né? Da mulher que se separou depois de 30 anos, aí ela encontrou o amor da escola no Facebook, fez uma declaração e ele respondeu, não lembro de você. Então não existem finais felizes nesse caso. É uma grande brincadeira, mas às vezes você está preso em coisas assim lá da adolescência que nem você acha que conecta com você, que é o grande amor da tua vida, e não é com quem você é hoje, evoluída, né? Não tem mais conexão, mas você acha que tem, aí você quer revisitar, e você às vezes está presa nessa história que nunca aconteceu de fato, porque a tua criança está ali idealizada, e o seu casamento poderia até se ressignificar, mas não ressignifica porque você está presa lá na relação que você tinha 15 anos. Então isso é muito forte, né? Parece uma coisa simples, mas não é, viu? E é muito comum. Então a gente precisa olhar para essas dinâmicas ancestrais, familiares, criança, cuidadores e relacionamentos anteriores. Bora encerrar alguns ciclos aí. Ou encerrar situações. Encerrar vivências, né? Tenho muito padrão de relacionamentos com traição. Vamos encerrar isso aí. Vamos encerrar relacionamento tóxico. Porque toda vez é isso. Talvez há algo em você que conecta nisso que parece que é aí que o negócio acontece. Não é, gente. A vida amorosa é outra. Para fechar, eu até abri o livro do Bert Hellinger da Simetria Oculta do Amor, eu gosto muito dele, né? Tem várias coisas controversas aí que o pessoal questiona, mas tem muita coisa boa também. E eu abri, falei, vou abrir aleatório, na página 60. Estou olhando para baixo que eu estou lendo o livro. Fala o seguinte, ó, o equilíbrio entre o dar e o receber. Olha que lindo que está escrito aqui. O amor floresce entre os parceiros quando os deixa eu ler de novo, que eu li todo... O amor floresce entre os parceiros quando ambos se equilibram mutuamente, como dois pratos de balança, em que se colocam alternadamente objetos diferentes com pesos iguais. Como esses pratos, o seu sistema de relacionamento pende uma hora para o lado, outra hora para o outro. Na medida que as necessidades ou doações de cada um se tornam temporariamente mais importantes, ele vai pendendo de um lado para o outro. Porque às vezes eu penso um pouquinho mais para lá, porque eu tenho que fazer alguma concessão, né? Para o outro. Às vezes a gente está um pouquinho mais, a gente está às vezes mais no outro, um pouquinho menos na gente, aí depois a gente vai um pouquinho mais para nós. Esse é o grande equilíbrio. Se um dos parceiros está fortalecido, o amor exige que o outro se fortaleça também em outra ocasião. Então a gente precisa se fortalecer. Talvez, olha que ponto interessante, talvez não na mesma coisa. Eu escuto muito isso, mas o meu marido não quer fazer terapia. Só que ele é muito bom em outra coisa para você. E aí você está lá porque ele não faz terapia, que ele não faz terapia. Talvez ele possa até fazer um dia. Só que nesse momento ele é um bom executor na tua casa. Ou algo que ele faz para você, muito importante, que tem um peso tão forte quanto a terapia. Olha eu, né, tirando a terapia, mas se um deles, continuando aqui, se um deles tem potenciais ou compromissos,
o outro deve oferecer o equivalente, que é aquilo de, né, vamos se ajudar. Quando ambos combinam bem, o amor se transforma numa parceria de iguais. Deixa eu ver se tem alguma outra. Ó, só o finalzinho aqui, que eu acho que é um complemento, enfim, que ele fala. Embora sejam iguais, são também diferentes. Então, todas as relações nós somos iguais. Iguais no equilíbrio. Lembra da cliente que eu trouxe, que estava lá embaixo? A gente trabalhou, ela começou a ficar de igual com o ex-marido. É isso. Então, é uma parceria de iguais, só que são diferentes. Só quando você percebe isso, só então o seu relacionamento se torna uma parceria de iguais. Quando você percebe que essas diferenças podem se complementar e ter a força, como esse exemplo que eu falei. Tá, eu tô aqui batendo na tecla, pô, ele faz isso e isso, isso. Todo dia eu tô reclamando lá. Pá, pá, pá. Só que tem uma outra coisa que está sendo tão extraordinária que eu não estou conseguindo perceber que está vindo aqui para equilibrar essa relação e eu ainda não percebi. Porque talvez a minha criança está lá incomodada com aquele negócio. Tá? Vou deixar esse final aqui para a gente refletir. Se você ainda não fez o termômetro amoroso, é uma sessão gratuita que eu faço, você reserva 1h30 pelo Zoom online. Você traz o seu tema, né? A gente olha no campo, enfim, consegue identificar o que acontece, porque somos seres únicos, individuais, e cada um tem uma história, mas algumas coisas eu trago de similaridade, porque pode conectar, porém a gente precisa olhar para o nosso interno. E a gente vai saber para que caminho a gente pode seguir. Me procura, me manda uma mensagem, tem no link da bio do meu Instagram, você pode falar, sessão de alinhamento, tem ali, clica lá que vai para o meu WhatsApp, a gente marca, eu te mando um link que você já consegue marcar, e aí é tudo automático hoje em dia, eu tô bombando. Então é isso, tá? E era essa a mensagem, espero que eu tenha trazido algo que, né, para mim foi muito bom, espero que para você também. Deixa eu ver que minha irmã trouxe, hein, aqui, ó, no meu sistema. Linda mensagem, ensinamentos que você trouxe, amei, obrigado, Fabi, te amo. Ensinamentos que você trouxe, né, embaixo que você colocou. São conexões, né, que a gente está aqui interno, eu acesso, está em você e a gente troca. No final do dia é isso, tá bom? Vamos compartilhar essa live para ir para mais pessoas, para a gente divulgar. Me ajuda aí no meu trabalho também, é um trabalho muito legal. E contem comigo. Beijo, gente, boa noite, viu? Ótimo descanso aí, ótima quarta-feira. Tchau, tchau.